Iniciei a gravação para quem chegou depois, apostila, volume 3, a unidade 3, página 57. Página 57. Tudo ok, Pedro, eu vou olhar lá depois. Certo? João, dou aula, inclusive. Sou professora disso também, tá? Um dia eu faço com vocês, tá bom? Um dia eu faço com vocês. Então, nós começamos a falar sobre o jogo teatro. Aí. Não, Pedro, o João, desde a semana passada, o João tá perguntando na live se eu faço yoga. Aí ele me cobrou hoje que eu não tinha respondido para ele. Aí eu respondi agora que eu faço sim, eu sou professora também, eu dou aula e que um dia eu dou uma aula para vocês. Foi isso. Curiosos. Um dia a gente faz. Mas vamos ao teatro. Teatro é uma técnica muito legal também. Lembra do texto do Pelicano que vocês leram? Fizeram a leitura aqui, online, virtual? Pois bem, nós vamos à interpretação deste texto e observando algumas marcas. Meninos, eu quero que a gente use o teatro para uma coisa específica. Quando a gente trabalha com jogo teatral, a gente fala da questão da entonação. Não esqueço não. A gente fala da entonação, a gente fala de postura, de tom de voz, enfim. Aí o que acontece? Tem uma série de elementos do teatro que ajudam a gente no dia a dia, tá? Até comentamos isso o dia que a Teodora falou sobre o teatro, né? Que a gente falou que as coisas do teatro que ela traz para a vida, né? A gente comentou isso em relação a ela fazer teatro já há 4 anos, que ela disse, né? Muito tempo já fazendo teatro. Então, as coisas que ela já traz para a vida. E para a gente pode usar em muitas coisas. Assim, a leitura, veja bem, uma leitura bem feita, uma leitura com sentido, ela não tá não. Uma leitura com sentido é uma leitura. Caio, você pegou o controle. Uma leitura com sentido é uma leitura que faz o seguinte. Ela dá a gente as pausas. Muita gente aqui deve ter dificuldade de pontuação. Eu não sei onde colocar vírgula, o ponto e tal. O que acontece com a pontuação? A pontuação é na escrita. Presta atenção nisso, gente, é muito importante. A pontuação é na escrita o que o nosso tom de voz é na fala. Então, por exemplo, uma pergunta tem um tom de voz. Uma frase com espanto tem outro tom de voz. Uma ordem tem outro tom de voz. E aí, sem problema, Caio. E aí, a gente, na fala, olha quanta coisa a gente tem na fala para poder representar estas marcas. A gente tem um tom de voz, a gente tem as expressões faciais, um olhar espantado, a gente tem gestos. Então, nós temos uma série de elementos na fala para poder dizer as coisas. Quando a gente vai escrever, a gente não tem isso. A gente não tem. Quando você vai escrever um livro, João, o que você precisa fazer? Colocar tudo isso no livro. Um livro, um texto, não importa. Quando você vai escrever, você precisa colocar no texto substituições para isso, para sua expressão facial,
para o seu gesto. E aí o que a gente tem? A gente tem interjeição, a gente tem pontuação, a gente tem esses elementos. Eles funcionam na escrita como esses outros elementos funcionam na fala. Então, a gente precisa tomar cuidado. É igual, por exemplo, outro dia foi muito engraçado. Vou dar um exemplo bem do nosso cotidiano aqui da escola. Eu estava corrigindo umas redações da terceira série do ensino médio, né? Enem, ali, tá? Corrigindo tudo. Eles mandaram os textos para mim digitados. Eu fiz comentários para eles durante no texto, coloquei vários comentários durante o texto e devolvi o texto para eles. Quando eu escrevi o comentário, para diferenciar o que era a escrita dele do que era a minha escrita, eu coloquei todos os meus comentários em caixa alta. Todos os meus comentários em caixa alta. Aí um aluno foi e falou bem assim: professora, você podia não escrever em caixa alta? Por quê? Aí ele, ai, parece que você tá brigando, parece que você tá gritando com a gente. Aí olha só, é igual quando a gente recebe uma mensagem, né? Recebe uma mensagem no WhatsApp, toda em caixa alta e a pessoa tá gritando por quê? Olha como a gente vai criando representações na escrita para aquilo que a gente fala, não é? São representações que a gente às vezes cria conscientemente, mas às vezes não. Eu escrevo muito em caixa alta também, Mari. Você vê que aqui, por exemplo, aqui no chat, eu procuro sempre escrever para vocês em caixa alta para diferenciar mesmo a linguagem. Sempre dou bom dia para vocês em caixa alta para diferenciar. São os recursos que a gente vai. Não, gente, eu não grito nunca. Nunca. Não achem que eu estou gritando, porque nem fora da escola eu não grito, gente. Eu não grito. Eu não sei gritar. Tá bom? Não é mesmo? Nunca. Nunca esquece. Então, aí, olha o que tem aqui no exercício. Primeiro, rubricas. Não sei, Ana. Não sei. Aqui. Questão 8. O que é rubrica? A gente está trabalhando com texto de teatro. O teatro, o que acontece? Bom, digamos que eu vou escrever uma peça de teatro, eu tenho que colocar as falas dos personagens e eu tenho que colocar, por exemplo, rubrica, BRI. Se fosse rúbrica, teria que ter acento, tá? Aí, olha só. No teatro acontece assim. Se eu vou colocar a fala do personagem, eu penso na minha cabeça. Essa personagem, quando ela estiver falando isso, eu quero que ela passe a mão pelo cabelo. Ou eu quero que ela coloque as mãos no rosto. Então, o dramaturgo, que é o autor de peça teatral, viu? Se chama dramaturgo, ele escreve o texto e ele coloca o que ele quer que o personagem faça. Ele coloca, tá? O que o que ele quer que o personagem faça. Ele coloca o cenário. Estas explicações são chamadas de rubricas, tá? Então vamos lá na questão 8, que é sobre aquele texto. Roberta, manda ela fazer direitinho, viu? Ó, o texto teatral foi muito legal, né? Também achei. A gente vai fazer outros dias, Arthur. Questão 8. O texto teatral apresenta algumas características que o diferenciam do narrativo e do poético. Ele é um texto narrativo, mas ele se diferencia com algumas características básicas, tá? O personagem que fala é identificado pelo nome antes da sua fala. Estão vendo aqui? Acompanha aqui. Ó, o personagem, ou acompanha na tela ou acompanha na apostila de vocês aí. O personagem que fala é identificado pelo nome. Aqui.
Em peças curtas, geralmente o diálogo entre os personagens é feito também com frases curtas, seguindo o ritmo, tá? E aí as rubricas? As rubricas são indicações sobre o que deve acontecer em cena. Aparecem geralmente em itálico. Elas dão orientações, informações sobre o clima da cena. Olha quanta informação, gente. O clima da cena, o cenário, a motivação dos autores e a situação dos personagens. Ela explica a cena pra gente. Pelicano queixa-se da sorte enquanto guarda peixes na geladeira. É como se fosse o narrador, né? A rubrica é como se fosse o narrador explicando pra gente a situação. Então vamos lá. Vamos corrigir. A fala dos personagens será dita pelo autor da encenação teatral. Por isso, ela apresenta algumas características que tornam esse texto expressivo, ou seja, ajudam a mostrar para a plateia as emoções dos personagens. Letra A. A palavra ó é uma interjeição. Lembra o que é interjeição? Aquelas classes gramaticais, aquela classe gramatical que indica sentimento. Então, alegria, oba, né? O, puxa. Interjeições. Neste trecho, que emoção ela expressa? Desânimo. Lembra que ele estava bem? Eu estou mal, todo macambúzio, todo sorumbático, né? Certo aí? Alguém marcou diferente? Pensou diferente? Vai falando, hein? Seria não, João. Seria não. Letra B. Que outra interjeição poderia substituir ó, mantendo o mesmo sentido? O que vocês colocariam para falar? Ah, tô mal. Que pena. Puxa vida. Às vezes dá só um suspiro, né? Isso aí. Entendido, então, como a interjeição funciona. Olha a importância, né? Às vezes é uma classe gramatical que as pessoas não dão muita importância, porque vão dar importância para um verbo, para um substantivo, para um adjetivo. Mas às vezes a interjeição traz o sentido, né? Ah, isso é importante, Davi, né? Davi falou. Importante, Davi, porque assim, a gente não pode analisar a palavra isolada e pensar assim, uma mesma interjeição, ela tem significados diferentes, né? Dependendo do contexto, dependendo do ponto que vem depois, tá? Isso é importante, sim. Que é a questão da entonação, né? O ó às vezes nem sai, é só o espanto, né? Pô, né? Né? Não sei. B. Não sei. Pontuação. Qual é a pontuação que se repete nesse trecho? As reticências. Os 3 pontinhos. Aí, deixa eu ler a D e depois eu falo o quadrinho aqui, ó. Essa pontuação interfere na entonação do texto? Sim, porque ela vai mostrando hesitação, dúvida, pausas. Aí, olha aqui. Este círculozinho laranja aqui, gente. Você já percebeu que a pontuação de uma frase é responsável também por expressar a vontade e os sentimentos de quem fala? Meninos, olha o cuidado que a gente precisa ter para pontuar um texto. Porque veja bem, quando você, vou repetir o que eu falei antes, quando você fala, seu tom de voz indica o que você quer transmitir. Seu tom de voz, suas expressões faciais, ele indica. Quando você escreve, não tem nada disso. Aí você tem as coisas na sua cabeça. Você sabe a emoção que você está transmitindo. Mas o seu leitor não sabe. Então, olha a importância
de você colocar a pontuação de maneira adequada, colocar a vírgula, e, além de colocar a vírgula no lugar adequado, acertar se é uma exclamação ou se é uma interrogação. Reticências. As reticências indicam que eu estou com uma certa dúvida no falar. Então, tenham sempre muito cuidado com a pontuação no texto de vocês. Tá? Sempre muito cuidado. Elas, às vezes, vão transmitir mais informação do que as palavras em si. Então, tenham sempre muito cuidado com isso. Tá bom? Questão 9. Releia agora a fala final do texto. Pelicano diz: antes eu via a minha geladeira cheia de peixes. Agora eu não consigo ver peixe nenhum. O que você imagina que aconteceu logo em seguida? Mostre sua criatividade acrescentando mais uma fala à peça. Escolha um personagem, use letras maiúsculas para identificá-lo. Decida o que ele vai dizer. Escreva uma rubrica para revelar como esse personagem se sente ou outra circunstância da cena. Depois apresente sua compreensão, sua contribuição aos colegas. Ou seja, escreva um final. Alguém fez já essa parte aí e gostaria de ler? Posso ler? Eu fiz tudo completinho. Então você vai ler. Tá, pode ir? Pode. Então sua namorada papagaia chega sorrateiramente ao local. Papagaia. O que está acontecendo, meu amor? Onde estão nossos peixes? Acabou? E você não vai falar onde estão os peixes, não? Oh. Ah, eu pensei que a namorada Doutora, eu ia fiz. sair. Pensei que ela ia chegar e dar um jeito na situação e pegar o peixe de volta. Mas tudo bem. Tá. Ó, repete, por favor, a primeira frase. Cadê? Tu? Repete a primeira frase do seu texto de novo. Arthur, cadê você? Então sua namorada chega sorrateiramente ao local. Gente, olha a rubrica aí. Corretíssimo, viu, Arthur? Corretíssimo. Eu queria usar o seu texto para mostrar como você colocou a rubrica do texto. Veja, ele. Olha só um pouquinho, Pedro. Ele coloca a explicação de que está chegando um personagem novo na cena, entendeu? Corretíssimo isso. Só um pouquinho, Pedro, alguém pediu para ler antes. Sou eu. Eu quem? É, Vitor. Vitor. Fala, Vitor. A gaivota chegou em casa e falou assim: ah, puxa, isso é bacalhau. Pensava que era tilápia, vou ter que vender. Só isso mesmo. Ai, ai, ai. Ela escolhe o que vai roubar, então. É, então, ela roubou errado. Ela queria ter roubado tilápia, ela roubou bacalhau. Lê também de novo a sua primeira frase. É só a primeira frase? Tá? Só. É a puxa. Um ponto de exclamação. Não, quando você fala que ela chega em casa. Ah, tá. A gaivota chega em casa e, e fala a seguinte frase: ah, puxa, isso é bacalhau. Ah, vê, meninos, quando ele explica que ela chega em casa, é uma rubrica, tá? É a rubrica de quando ela chega em casa. Ok? É só para ir mostrando exemplos de rubrica e destacar esse ponto, tá bom? Muito obrigada. Ok, Muito obrigada. tá Pedro, bom.
Só um pouquinho, Maria. Pedro tinha pedido, né? Onde está você, Pedro? Vamos a Maria, então. Depois voltamos pro Pedro. Maria Eduarda, quer falar? Vai lá. Tia, é bem assim. O Pelicano depois, né, que falou, tava vendo que a geladeira dele tava sem peixe, ele fala bem assim: Você por acaso me enganou? A gaivota sai correndo e sai gritando, falando, dá no pé. O pelicano corre atrás dela, vê que ela deixou a maleta cair e vê que dentro da maleta tem todos os peixes dele. Ele fala, pega ela, pega ela. Aí ela acaba sendo presa. Enfim. Tá, beleza. Aí você só toma cuidado na hora de escrever de colocar do jeitinho que ele coloca aqui. Então, quando você explica que ela tá chegando, saindo, você coloca entre parênteses. As rubricas entre parênteses, viu, gente? E quando você coloca a fala, lembra de colocar o nome do personagem. Todo mundo isso, viu, gente? O nome do personagem é todo em caixa alta e aí a fala na frente. Tá? Aí, ó. A Maria já colocou, já aprendeu ali. Ele, não é que ele era cego, né? Ele estava impossibilitado naquele momento, assim, mas quando rouba um peixe da gente, a gente passa a enxergar, né? Aqui, o Pedro escreveu. Então, o filho do pelicano chega em casa, ó. O filho do pelicano chega em casa. Pai, desculpa, mas a fome é mais forte do que todos nós. Meninos, vou dar uma dica para vocês, usando os exemplos dos meninos. Vocês não precisam colocar esse e diz. No texto do teatro, você não precisa fazer isso. Você faria. Pedro, vou usar o seu exemplo, tá? Então, o filho do pelicano chega em casa. Você coloca essa frase entre parênteses. E aí você coloca em letra em caixa alta. Filho do pelicano. E na frente você coloca a frase dele. Tá? São umas formas fixas. Isso. É justamente o que ele fala o seguinte. São as características que diferenciam o texto teatral. Deixa eu olhar, Pedro. Tá. Para ficar melhor, Pedro, um detalhe. Depois do parênteses, antes de pai, desculpa, você coloca filho do pelicano e você coloca o nome do personagem em caixa alta. E a fala do personagem não. Tá? A fala do personagem não é em caixa alta. É como se eu falasse assim. Olha, eu vou escrever aqui no chat. Tudo aconteceu na live quando a professora falou algo. Ó, rubrica. Aí vou colocar a fala da professora. O termo professora eu coloco todo em caixa alta. E aí, sei lá, a fala da professora, qualquer coisa. Vamos ler teatro. Enfim. Ó, viram aí no chat? Acompanha aí no chat. A rubrica eu coloquei entre parênteses. Tá? E aí, o personagem eu coloco em caixa alta e a fala na frente. Sim, Arthur. Tá bem boa assim. Entenderam? Porque, meninos, tem que ter uma forma fixa. O teatro tem isso de ter uma forma fixa, uma estrutura fixa. Certo?
Alguma pergunta? Mas é difícil, né? Difícil escrever rubrica. Então, o filho do pelicano chega em casa. Desculpa, pai, mas a fome é mais forte. Exatamente. Isso aí, Pedro. Isso aí. Exatamente. Boa, garoto. Boa. A rubrica, gente, ela serve pelo seguinte. Bom, o texto teatral, ele vai ser... Não vai dar tempo não, só vou comentar o geral. O texto teatral, o que acontece? O autor escreve e entrega para um diretor montar a peça. Então, a rubrica serve para o autor do texto dizer para o diretor as coisas que ele quer. Né? Olha, eu quero que o personagem seja assim, eu quero que o cenário seja assim. É a forma dele dizer como ele quer as informações, né? Para que o autor, o diretor do texto monte tudinho e siga, porque senão ele vai acabar mudando a peça teatral. Às vezes acontece uma mudança proposital. Esse tipo de texto com rubrica fica até um texto um pouco cansativo, tanto que tem gente que não gosta de ler teatro por conta disso, acha cansativo. Aí existem muitas adaptações. Os livros do Shakespeare mesmo, aqui ó, a carinha do Shakespeare aqui, na página 59. As obras de Shakespeare, quase todas sofreram algum tipo de adaptação. Então, Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, A Megera Domada, sabe? Sim, ajuda muito, Pedro. Diz, Arthur, quer perguntar algo? Pode. Um minuto, gente. Um minuto. Tem que fazer essa atividade aqui da página 58? Tem. Meninos, próxima aula começamos na 59. Marquem aí pra mim. Bom restinho de semana para vocês. Muito obrigada pela participação. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Tchau, tia. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Até semana que vem. Acho que eu vou esperar deixar cair.